Concentrar os seus investimentos e não diversificar é provavelmente o conselho mais burro e perigoso que você já deve ter ouvido na sua jornada de investidor. Bom, você muito provavelmente é uma pessoa comum, com várias habilidades e várias qualidades, mas que provavelmente não é um grande especialista do mercado financeiro com anos e anos de carreira. Mas antes disso, comenta para mim qual foi o pior conselho que você já ouviu em relação a finanças e investimentos, e eu duvido você comentar que era investir através de ETFs, porque daí eu vou responder comentário a comentário, fechado? Mas vamos lá. Você é muitas vezes, no início da sua jornada como investidor, você é seduzido a acreditar que vai conseguir escolher as ações certas. E quando a gente fala em relação a escolher as ações certas, a gente fala em relação a concentrar, de certa forma, a sua carteira. E por que te falam isso? Porque eles citam exemplos que são verdadeiros, mas que nem sempre são replicáveis. O clássico exemplo é o Barsi aqui do Brasil, ou então o próprio Warren Buffett lá dos Estados Unidos, né? Cada um com o seu universo mais convencional de ações a escolher. Então, muitas vezes, as pessoas acabam focando em escolher 5, 6, no máximo 10 ações, por exemplo, para ter uma carteira concentrada através aí de algum método, algum curso aí que você faz, na expectativa de que essa concentração vai trazer retornos maiores do que a média do mercado. Tem uma frase, né? A média do mercado é a média é ruim, né? O pessoal sempre fala isso. Vocês já ouviram essa? E quando o tempo vai passando, a gente percebe que a média é muito boa, mas muito boa mesmo, porque a média dos resultados, dos retornos das empresas, nem sempre é a média das pessoas físicas, que é o seu caso. Você provavelmente já viu essa imagem aqui nos vídeos do canal, ou até de outras pessoas. Esse aqui é o estudo da Spiva. Ele é espetacular porque ele escancara de forma nítida e óbvia aquilo que todo cara que te vê de um curso para escolher as melhores ações não te fala. Ah, Antônio, você é contra escolher as ações? Como pessoa física eu sou, porque é muito difícil você fazer isso de forma consistente. Sempre que a gente olha aqui o curto prazo no estudo da Spiva, a gente percebe que é mais fácil de você bater os índices no curto prazo do que no médio ou longo. A gente percebe aqui, pelo menos olhando os gestores profissionais, que são pessoas muito inteligentes, que têm equipes, que têm Bloomberg, que têm backtesting, que têm IA, olhando para tudo quanto é coisa, que estudaram em faculdades muito boas e, claro, né, eles têm contatos que você não tem. Eu sempre esqueço de falar isso nesses vídeos. Essa parte aí da Bloomberg, dos analistas, da empresa, isso aí beleza, né? Hoje em dia IA, você assina lá o ChatGPT, você também tem. Agora, esses caras têm uns telefones bons, né? Esses caras conhecem gente. É você aí da sua casa, olhando ali o fundamento do Status Invest, você não conhece ninguém, cara. É difícil. É difícil você escolher as ações certas. E com o passar do tempo aqui, cada vez menos gestores e menos fundos conseguem bater os índices convencionais, tá? De forma que quanto mais longo o prazo, maior a exceção que você vai precisar se tornar para bater efetivamente um índice. Ai, Anthony, mas esse daqui é dos Estados Unidos, a gente mora no Brasil. Lembra do título do vídeo? É sobre concentração, tá? A estatística aqui, ela é parecida, mas ela é um pouquinho melhor para quem efetivamente, ó, até um pouco inverso aqui, né? Isso vai mudando mês a mês, eles atualizam, tá? Mas a ideia toda é a mesma. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é você fazer de forma consistente essas escolhas para bater os índices, tá? Aqui a gente tem até um resultado melhor em relação aos Estados Unidos, mas, cara, apenas 20% aqui dos gestores batem o índice. É um percentual muito pouco, né? O Pareto está invertido. Daí o que você vai me falar agora? Que já deixou o like e se inscreveu no canal? Ótimo, se você fez isso, te agradeço. Mas o ponto da concentração, que tanta gente fala para ter, é porque eles falam que o Ibovespa é ruim. Mas aí que vem a grande sacada. Por que vocês olham somente o Ibovespa? Quando esses conselhos surgem, as pessoas geralmente falam para você comprar 6, 10 ações de setores perenes, geralmente que te pagam dividendos, seguindo estratégias aí de gente famosa. Cara, eu não tô dizendo que essas estratégias não funcionam, mas elas são muito mais complexas de serem replicadas do que parece. No universo de ações e de empresas que têm disponíveis, você aplicar alguns simples filtros que você viu na internet, principalmente quando você é um investidor mais iniciante, é extremamente complexo. É uma ilusão você achar que vai conseguir selecionar as 6 melhores ações para bater o índice de forma consistente no médio e longo prazo. De novo, cara, não me venha com nesse ano eu bati o índice, eu venci ele esse ano. Cara, isso aí é sorte de principiante amarrada aí num viés de curtíssimo prazo. Quer ver outra que o pessoal fala muito? Pô, Anthony, mas eu já tô batendo há 5 anos o índice. Eu consegui.
eu sou a exceção, né? Tem uns caras que falam isso. Eu acho tão legal. Eu acho fofinho assim, sabe? Sabe qual que é a grande sacada pra você que bate o índice há 5 anos e talvez não tá percebendo que você tá exposto à sorte? Não tô dizendo que é você, tô dizendo que tem pessoas. Você tem que avaliar se é o seu caso ou não. 5 anos atrás, a gente teve uma situação muito interessante. De certa forma, foi um cisne negro, que foi lá o evento lá da tal da pandemia, né? Você deve lembrar. E o que acontece? Tudo caiu pra caramba. Então, se você teve a sorte indireta de ter começado a investir quando estava tudo barato, praticamente qualquer ação famosa, tanto nos Estados Unidos, que bateram o S&P, quanto aqui no Brasil, nesse exato momento, se você comprou as famosinhas, né? Até Banco do Brasil, eu puxei aqui, ó, comparado com o Ibov, olha só. Qualquer uma delas aqui ia subir, tá? Porque as ações individuais, elas têm um beta um pouco maior. E olhando aqui só de 5 anos, isso aqui é pouco tempo, tá? Então, muitas vezes você comprou num momento muito bom, por um fator de sorte, que você não está ciente que teve, mas que em algum momento essa sorte vai acabar. Agora, claro, de novo, se você é o cara que fez o seguinte, não, Antônio, eu já invisto há 10, 20, 30 anos, naquele momento eu soube o que era uma situação diferente, eu fui para um lado um pouco mais ativo, eu soube aportar ali e tal, eu tenho uma visão diferente de gestão, eu realmente sou a exceção, beleza, cara. Talvez você seja mesmo. Agora, para quem começou há 5 anos atrás, cara, você começou com sorte e eu fico feliz por isso. Mas tem que ver se essa sorte vai continuar. Quer ver o exemplo clássico que sempre acontece? Quando as bolsas estão nas máximas, por exemplo, agora, todo mundo que está lotado dessas ações que comprou há 5 anos atrás está falando assim, eu bati o Ibovespa. Mesma coisa para o S&P, tá? Ó, o S&P é a mesma coisa. Eu puxei aqui o S&P e eu puxei aqui as FANGs. Né? A gente tem o Tech 11 aqui no Brasil, se eu não me engano. Pega ali as principais empresas de tecnologias, são as mais famosinhas ali, tá? Apple, Nvidia, Google, se eu não me engano, Netflix também, de cabeça, essas maiores aí. Tem um vídeo completo aí com elas. Mas qual que é o ponto? Cara, nesses últimos anos, 5 anos aí, elas foram um espetáculo. Mas será que nos próximos elas vão ser? Porque aqui você tá super concentrado, são 5, 6 ações, talvez 10. O S&P 500 são 500 ações. Mesma coisa o Ibov. São 90 ações. Se você compra só as famosinhas, 5, 6, você está reduzindo muito, você está concentrando muito. Qual que é a grande sacada aqui, o grande risco que eu estou falando? Quando tudo sobe, se você tem poucos ativos, eles geralmente vão ter um beta maior do que os índices, porque os índices são a média geral daquela cesta. Então, quando você está mais concentrado, quando você está exposto a menos ativos, vamos dizer assim, uma menor neutralidade que a gente fala, você fica exposto a maior volatilidade. E se está tudo subindo ou você pegou um ponto que está tudo muito barato, seja por sorte ou por estratégia, você tende sim a bater o índice. O problema é que você nunca sabe quando que vai ser o ponto mais baixo ou até quando que as coisas vão subir. No médio e longo prazo é impossível de você prever. Só que isso às vezes leva 5 ou 10 anos para realmente acontecer. E essa sorte toda mudar e você perceber que não é que você sabia fazer stock picking, é que você comprou as ações famosas por sorte num momento bom, mas em alguns momentos elas também vão perder do índice e aí que muita gente acaba se enrolando. O ponto todo de você concentrar poucas ações na sua carteira ou ter poucos ativos e não diversificar é que você está assumindo deliberadamente que vai conseguir um resultado melhor do que o índice diversificado e que você vai conseguir acertar na escolha dos ativos que não vão despencar, ou que você não vai ter uma surpresa, ou que você não vai ter um cisne negro. Você está meio que deliberadamente assumindo esse risco. E isso pode trazer um retorno muito maior do que os índices, se você acertar aquelas empresas, mas pode te trazer drawdowns muito maiores, ou pode te fazer perder do índice com maior volatilidade, que é um Sharp pior, vamos dizer assim, que não é tão interessante. A gente sabe que, na média, em torno de 4 a 5% das ações que carregam os índices, tá? Ou seja, você tem que acertar esses 4, 5% para realmente conseguir ter resultados melhores que o índice. A conta aí de padeira é mais ou menos essa. Se você acredita que consegue através de um método de forma consistente, ótimo. Talvez o seu lugar seja aqui com esses caras dos fundos que conseguem bater os índices. Agora, sobre a diversificação ser tão mal falada por algumas pessoas, aí, cara, eu não sei se é falta de conhecimento ou se é alguma má intenção, tá? Mas eles falam o seguinte, poxa, existe aqui a questão do risco diversificável e o não diversificável. E essa imagem aqui é muito famosa, eu acho que eu até uso ela lá no treinamento do Capital Certo, se eu não me engano, ou essa ou uma parecida também. Mas o conceito tá lá, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Capital Certo,
para aprender a analisar ETFs, também não pegar qualquer um, porque tá cheio de ETF ruim. Tem um link aí na descrição, no comentário fixado. Mas eles falam que basicamente você precisa aqui no máximo 20 ativos para estar diversificado. Então se você concentrar bem, filtrar, for aí na base de 5 ou 10 ações, você já vai estar indiretamente diversificado. E começa a discussão num nível muito profundo, a moral de toda a história. Eu até entendo que se você tiver 20 ativos, você consegue aí diversificar indiretamente de uma classe. Mas o problema de quem fala que concentrar é bom e diversificar não é que eles geram uma concentração excessiva. Então, por exemplo, ao invés deles pegarem concentração de diversas coisas, eles concentram em 6 empresas somente do Brasil. Então você fica super concentrado para as mesmas 6 empresas que todo mundo compra, que são as famosas aí do YouTube, você deve ter elas na carteira, provavelmente. São todas correlacionadas, todas expostas ao real, todas de setores que são muito correlacionados, andam juntos. E aí, basicamente, a sua renda variável brasileira está em pouquíssimos ativos que andam para o mesmo lado. Daí, quando eles andam para o lado bom, você acha que acertou e que é um gênio. Mas, em algum momento, a maré baixa vem, né? A maré vira, isso é do mercado, é renda variável. Então, achar que comprou só 6, 10 ou até mesmo 20 ações e que você conseguiu aqui pegar a parte do risco diversificável, matematicamente é verdadeiro, mas em termos de contexto, você está diversificando apenas num país, numa moeda e num segmento muito específico. E da forma como a gente consegue fazer hoje, principalmente usando os ETFs, isso não é uma diversificação efetiva. Por isso que a grande sacada é você conseguir utilizar ETFs específicos, mais neutros possíveis, porque daí um ativo vai diversificar para você aquela classe com aquelas ações, com aqueles fundos imobiliários, com aqueles REITs, com aqueles títulos de renda fixa que seja, para você ter uma exposição diversificada dentro daquela classe. Porque senão no final do dia você vai ter a sua carteira de ações com 6 ou 10 ações, somente olhando para o Brasil, para os mesmos setores, para a mesma moeda, de forma muito correlacionada. E na minha opinião, isso é um risco gigantesco. Na própria opinião do Warren Buffett, isso também é um risco gigantesco. Eu sei que tem muita verdade em relação à história dele, do Barsi, de tantos outros investidores lendários aí. Acho admirável tudo isso que fazem, mas a gente não pode romantizar uma coisa que nem sempre é replicável para a sua realidade. Chega um ponto na sua vida de investidor que você tem que olhar e pensar o seguinte: poxa, na realidade que eu vivo, com a rotina que eu tenho, com a família que eu tenho, será que é sustentável eu concentrar o meu patrimônio em pouquíssimas empresas porque eu vi um curso ou porque eu aprendi num livro algum método, ou até mesmo com algum desses caras aqui que tem resultados muito bons? Será que você vai realmente conseguir replicar o método? Aquela história, né? Se o Usain Bolt te ensinar a correr, você vai conseguir correr que nem ele? Ah, Anthony, mas é físico. Eu sou gordo, o Usain Bolt é magro. Cara, então para alguma habilidade mental de aprendizado, existem coisas que você vai conseguir aprender, mas não vai conseguir replicar com a mesma expertise desses caras que são a exceção da exceção. Então a minha crítica aqui não é eles, claro que não. Eles têm todo o mérito do mundo. Inclusive, alguns desses lendários gestores exploram o marketing muito bem. Mas a grande questão é, se você como pessoa física não diversificar, você está assumindo um risco gigantesco de se comparar com esses caras e de considerar que você vai conseguir ter os mesmos retornos que eles tiveram. E aí, na minha opinião, parece um pouco de ego exagerado. Então, eu acabo preferindo muito mais a estratégia da diversificação. Se você compra 150 ações de forma bem escolhida, né? Bem escolhida, eu digo não de fundamentos, mas eu digo de diferentes setores, diferentes países, diferentes moedas, diferentes correlações. Então, se você sabe fazer tudo isso e consegue fazer a gestão de todos esses ativos, eu fico admirado. Mas para mim não funciona. Eu prefiro muito mais poucos ativos que cada um deles carrega intrinsecamente a diversificação embutida. Essa é a grande vantagem dos ETFs, tá? Novamente, tudo que você quer no final das contas é ter aqui uma carteira que vai te atender, pelo menos na minha opinião, de forma diversificada. Você vai ter diferentes moedas, você vai ter renda fixa variável, você vai ter diferentes classes de cada uma dessas questões, e aí sim você vai se expor aos ativos. A grande sacada, se você quer comprar ações brasileiras, é você procurar um ativo que dentro dele já tenha várias. Se você quer comprar ações mundiais de todo mundo, você consegue um único ETF para fazer essa exposição. Se você quiser comprar um único ETF para ter várias empresas de um único setor de algum outro país,
você consegue fazer isso com um único ativo para essa diversificação. E aí fica muito mais fácil de você controlar isso e diminuir o seu risco, porque o grande objetivo do investidor que vai amadurecendo não é simplesmente bater o mercado ou ter a maior rentabilidade aí da mesa do bar, né? É justamente conseguir um retorno aceitável, mas com o mínimo possível de risco, ajustado ali àquilo que você quer assumir. E isso efetivamente você só consegue com a diversificação, com inteligência e bons ativos. Essa pelo menos é a forma mais convencional, a forma mais sustentável que você consegue ter, fazer e manter no médio e longo prazo. Se você concentra muito, tem poucos ativos, tem poucas ações, você tem que ser muito bom nas suas escolhas e você vai ter que fazer isso por muito e muito tempo. E se você ainda não conhece muito dos ETFs e ainda acha que eles são só uma moda passageira, tá aqui um vídeo falando mais sobre como eles podem aí dominar o mundo para você conhecer um pouco mais desse veículo de investimentos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.